Pessoal, coisa boa! Nosso novo momento aqui de conexão nas quintas-feiras ao meio-dia. Tô bem feliz com isso. E hoje a gente vai falar sobre inervação da fáscia. Por que vamos falar sobre esse assunto? Porque eu coloquei lá uma enquete e aí a decisão era entre inervação e sistema linfático. E aí quem ganhou dessa vez foi a inervação, tá? E aí, vamos começar pelo começo. Quando a gente fala a fáscia, né, muita gente pode pensar que é tudo igual, né? Que é um tecido que é igual em todos os lugares do corpo. Mas, na verdade, não, né? Na verdade, a gente tem lá um tecido contínuo, mas que muda de característica conforme a área do corpo. Muda de característica de quantidade, densidade de fibras, por exemplo, e muda de característica também de acordo com a inervação. Então, a inervação da fáscia, ela não é igual em todos os lugares. Tu sabia disso? Me conta aí. Vou deixar os comentários ativados para a gente fazer essa interação, né? Então, a primeira pergunta é: tu sabia que a inervação da fáscia não é igual, eu ia dizer igual, não é igual em todos os lugares do corpo? Responde aí pra mim. Não sabia? Ó, tudo bom, Lícia? Ela muda de acordo com a área do corpo, tá? Então, que bom, ó, já temos uma informação aí que vai ser legal, né, para acrescentar no conhecimento que a gente já tem, tá? E aí tem vários estudos e eu sugiro, né, que vocês leiam uma revisão sistemática da literatura que não sabia que não é igual, então não é diferente, né? Então tem uma revisão sistemática da literatura que é de 2022, tá? Uma das autoras é a professora Carla Stecco. E nessa revisão, eles pegam o que tem de estudo sobre inervação da fáscia, tá? E aí eles fizeram a seleção e eles, no final, ficaram com 23 estudos para essa revisão. E aí tem estudos que foram feitos em ratos, estudos que foram feitos em maices. Maice é um tipo diferente de roedor, né? 2 estudos feitos em equinos, e desses 23, a gente tem 10 estudos em humanos, sendo que 6 desses 10 são estudos em cadáveres, que agora a gente vai dar um nome chique, que é ex vivo, certo? Então, olha só, estudo em humano a gente tem 10 somente. Então, não cobriu-se todas as áreas ainda. E desses 10, 6 são em ex vivo. Então, estudos com biópsia de indivíduos vivos são só 4. Então, carece aí de mais informações, né? E qual a área do corpo vocês acham que é a mais estudada? Tá? Qual a área que vocês acham aí que é a campeã de estudos sobre inervação da fáscia? Me deem a ideia de vocês aí. Qual será? Será que é o pé? Será que é a mão? Será que é o pescoço? Será que é a lombar? Ó, isso! A fáscia tóraco-lombar. Eu tô amando essa interação aí, hein? Muito bem. A fáscia tóraco-lombar é a mais
estudada em relação à inervação, tá? E pasmem vocês agora, né? Que é o seguinte, o que a gente pensava antes? Que fáscia toracolombar, como é uma fáscia relacionada a movimento, né? Transmissão, absorção, que a gente ia encontrar um monte de mecanorreceptores, tipo Pacini, Ruffini, e assim por diante. E não foram encontrados esses receptores na fáscia toracolombar. Foram encontradas terminações nervosas livres. E o que a literatura traz? Que elas podem atuar tanto como nociceptores, ou seja, transmitindo estímulos potencialmente nocivos, quanto elas podem trabalhar como próprios receptores. Eu fico me distraindo. Oi, Kátia, vou te dar um oi, linda. Porque vão entrando e vão me mandando coraçãozinho, florzinha, e aí eu me distraio num bom sentido, que eu penso, falo o nome da pessoa, não falo, né? Senão eu vou ficar um tempão falando. Mas quando eu fizer assim, ó, beijinho, é porque eu tô vendo que vocês estão entrando, tá? Amei. E principalmente, né, na camada subcutânea, ou seja, na camada mais superficial da fáscia profunda. A fáscia toracolombar é uma fáscia profunda, tem um modelo de 2 ou 3 camadas, né? Mas na camada mais superficial a gente tem aí em torno de 65% de terminações nervosas livres. O que quer dizer isso? Que elas captam vários tipos de estímulos, elas são polimodais, então elas podem estar relacionadas, né, a percepção de estímulo químico, mecânico, térmico, tá? Mas a literatura também traz que elas parecem estar relacionadas à propriocepção, tá? E aí eu vou fazer um parêntese aqui. Se não tem receptor de Pacini na toracolombar, que são receptores que captam muito a vibração, né? Será que a gente precisa investir tanto em estímulos vibratórios na fáscia toracolombar, como, por exemplo, o uso de pistolas de vibração? Se não tem receptor para isso, será que eu preciso investir com esse tipo de estímulo? Eu vou dar outros tipos de estímulo para o paciente. Claro que o movimento vai gerar, vamos dizer assim, e tá aí a Kátia, que é top, né? Entende tudo de fáscia de movimento também. A gente sabe que o movimento ele vai trazer um tipo de vibração para os tecidos, né? Mas será que eu preciso ficar investindo em colocar pistola ali na toracolombar? Eu não fiz estudo sobre isso, mas eu creio que, pelo raciocínio, que não seria o mais importante, tá? Então, até seria um estudo da gente fazer, né? Qual é a diferença que faz usar um estímulo vibratório ou não, né? E os estudos, eles mostram também que quando a gente tem o que a gente chama de inflamação na fáscia, e aí a gente está falando de um tipo de inflamação neurogênica. É uma inflamação que não tem os sinais normais da inflamação que a gente conhece, né? Dor, calor, rubor e edema. Não, é uma inflamação que vem com sensibilização dessas terminações nervosas por substâncias químicas, por exemplo, né? Como fator de necrose tumoral, fator de crescimento do nervo, substância P, então que são irritantes químicos que fazem o que a gente chama de inflamação neurogênica, que seria uma inflamação crônica. E os estudos apontam que essa inflamação crônica, ela faz aumentar o número de terminações nervosas. Então, eles compararam uma miofáscia fisiologicamente ok, vamos dizer assim, saudável, com
uma miofáscia inflamada, tá? E a quantidade de inervação na miofáscia inflamada, ela é maior, não é menor, ela é maior. Então, um tecido fisiologicamente mal adaptado, ele, assim como a gente vê, né, a tentativa da neoangiogênese, o que é isso, né? A criação de novos vasos nesse tecido, a gente vê também o surgimento de um número maior de terminações nervosas, né? Eu achei bem interessante, assim. E aí, vários estudos compararam, por exemplo, a quantidade de inervação, né? Quando eu comparo músculo com fáscia. E a gente costuma dizer, né? Olha, a fáscia tem muito mais inervação que o músculo. Mas a gente fala assim de uma forma geral, né? Mas tem alguns estudos que mediram a diferença de uma área para outra, tá? Então, por exemplo, tem um estudo mostrando que no músculo masseter, tá? A gente tem 404,5 fibras nervosas por área de milímetro quadrado. Então, vamos botar um número, 404, né? Na fáscia, contra 227 no músculo. Então, a fáscia tem quase o dobro da inervação comparado ao tecido muscular. 404 contra 227, né? Então, olha só. Quando a gente pensa que terminação nervosa livre pode gerar nocicepção e lá no final da história isso ser dor, vocês concordam que se tem o dobro de inervação, a fáscia tem um potencial de se relacionar com a dor, né? Ou de transmitir estímulos muito maior do que o músculo? Concorda? E aí eu sempre brinco quando eu dou aula, né? E o que a gente vê? O que é o senso comum? Que nós falamos para os pacientes, nós falamos para os nossos clientes. Ah, o que tá causando a tua dor é o teu quadrado lombar. Ah, o que tá causando a tua dor é a tensão no teu esternocleido, é o teu psoas, é o teu piriforme. Mas, gente, olha só, né? Não quer dizer que o músculo não possa ser capaz de contribuir para o estímulo doloroso. Ele também é. Mas proporcionalmente, a fáscia é muito mais capaz disso. Então, eu não posso focar numa abordagem, justamente como a Kátia está dizendo, pensando só em músculo, gente. E também não pensar só em fáscia. Então, vamos falar de miofáscia, que fica mais legal, né? É o músculo, é a fáscia que está comunicando com o músculo, intramuscular, inclusive, né? A gente pensa e tem outra parte da inervação, que no caso são os mecanorreceptores. Por exemplo, o OTG foi encontrado muito nas junções miotendinosas. E tem fáscia passando por cima do tendão, né? Fáscia epimisial. E a gente tem também, no caso, o fuso muscular envolto, ao redor do fuso muscular, a gente tem perimísio. Perimísio, ele é um envoltório intramuscular que é fáscia, né? Então a gente tem aí que repensar algumas coisas, né? E aí, então, olha só, nesse estudo do masseter eu tenho o dobro de inervação na fáscia comparando com as fibras musculares. Então, o potencial nociceptivo da fáscia é muito maior. Então, por isso que a gente investe em estímulos mecânicos, em estímulos que possam trazer esse tecido para a fisiologia mais próxima da regulação, né? Porque se o tecido tá
com uma inflamação neurogênica, se ele tá com uma hidratação não adequada, se ele tá com uma espessura, com menos mobilidade, ele tem potencial de informar o seguinte para essas terminações nervosas: opa, tem algo errado por aqui, entendeu? E ficar bombardeando a medula, ficar bombardeando o sistema nervoso central. Então a gente não tá dizendo, por exemplo, que numa dor lombar crônica é a fáscia que causa. Se tu tratar a fáscia na dor lombar crônica persistente, tu vai resolver o problema do paciente. Não é isso. Sabe por quê? Por que que não é isso? Porque uma dor que... Qual a informação, Lícia? Escreve pra mim que eu repito, amor. Vamos pensar o seguinte. Se o cliente de vocês ele está com uma dor que persiste mais de 3 meses, isso já é classificado como dor crônica ou persistente, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Se essa dor persistiu, tem um motivo. Primeira coisa. Por que isso está acontecendo? E normalmente a causa não está relacionada somente a um fator. Eu não posso dizer que é só a fáscia. É um conjunto de fatores que podem ser outras patologias associadas, pode ser nível de estresse, pode ser inflamação de baixo grau no corpo, que está também contribuindo para a sensibilização do tecido facial, pode ser por crenças, baixa capacidade de coping, ou seja, de resiliência, que é o termo da vez, né? Mas baixa capacidade de lidar com as adversidades, com os problemas, né? Então, alterações hormonais, várias condições que podem estar contribuindo para a persistência dos sintomas, mas que sim, a literatura tem que abrir os olhos, inclusive eu vou estudar isso no meu doutorado, abrir os olhos que a cinesiofobia, perfeito, Thaís. Então, assim, abrir os olhos que dentro desse quebra-cabeça individual para cada pessoa, a fáscia pode sim ser uma das pecinhas. E eu vou tentar, na estratégia terapêutica, abranger todas as pecinhas, né? Tem componentes nociceptivos, tá? Componentes nociceptivos, ou seja, da periferia, estimulando a medula. E tem componentes de dor nociplástica. Então, alterações entre o nível de sensibilização do sistema nervoso com a inibição. A facilitação tá maior do que a inibição. Então, não tem como, sem entender isso, tratar um paciente que tem uma sensibilização nociplástica no sistema nervoso somente com abordagens periféricas. Não vai funcionar. Pois é, que lindo, né, Fábio, que eu vou estudar isso no doutorado. A questão toda agora é definir o que fazer, né? Como individualizar isso. Porque eu não posso tratar todo mundo que tem dor lombar persistente do mesmo jeito. Se eu começar o meu estudo assim, eu já sei que não vai dar significativo. Eu vou chegar lá no final e vai aparecer assim, necessitamos de mais estudos, os dados, as abordagens não foram superiores ao placebo, ao grupo controle. Por quê? Porque a gente insiste e, infelizmente, às vezes a metodologia científica leva a gente a botar todo mundo no mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Só que não é. E aí, né? Então, vou quebrar a cabeça aí nessas férias porque, né, tem que começar a escrever esse projeto aí, tá? Por exemplo, vou fazer uma outra comparação dessa revisão sistemática da Carla Stecco, né? Quando a gente compara, por exemplo,
Toracolombar, que eu falei pra vocês que não tem patine, não tem Ruffini, com a fáscia peitoral, a coisa muda. Vou gravar, Kátia. A coisa muda. Por quê? Porque daí, quando a gente vai ver a fáscia peitoral, a gente tem as terminações nervosas livres, mas a gente também tem patine e Ruffini. Então eu comecei esse nosso bate-papo, esse nosso encontro aqui, que tá uma delícia, eu tô amando a participação de vocês. Comecei o nosso encontro falando, vocês acham que a inervação da fáscia, ela é igual em todas as partes do corpo? Daí o pessoal, ai, não sei, sim, não, né? Então, ó, não é igual. Por exemplo, a gente comparou ali, primeiro, a diferença entre fáscia e músculo. Fáscia é muito mais inervada. Segundo, comparando fáscia toracolombar com fáscia peitoral, tem diferença. Fáscia peitoral tem muito mais terminações, corpúsculo de Patini e Ruffini. Então, talvez estímulos vibratórios para essa área sejam interessantes. Ruffini, estímulos mais lentos, mantidos para essa área, né? Podem ser interessantes também, tá? E a Caterina Fede, que é uma pesquisadora que eu amo de paixão, né? Eu admiro, eu sou fã da Caterina. Ela fez um estudo comparando duas áreas também, tá? Só que agora ela comparou a toracolombar com a fáscia glútea. Quem vocês acham que tem maior inervação? Fáscia toracolombar ou a área glútea? Terminações nervosas livres. Quem dá mais? O que vocês acham? Ah, ela tava no nosso congresso e olha, eu acho ela fantástica, assim. Nossa, né? Era um time, assim, de palestrantes. Então, ó, aonde tem mais inervação? Fáscia toracolombar ou glúteo? Vamos lá, já tem glúteo. Quem dá mais? Fáscia toracolombar. Foi um arraso de palestra. Vamos ver. Glúteo ou fáscia toracolombar? Fáscia toracolombar ou glúteo? Terminações nervosas livres. Quem ganha aí? Também foi encontrada inervação autonômica, né, nessas áreas. Né, que eu não falei, inervação autonômica, fibras simpáticas na fáscia toracolombar, hein? Então, pessoal, não, tem comparando a mesma área, né? Não é assim, de uma parte pega esse tamanho, da outra pega esse. Não, é no mesmo percentual de área, a fáscia toracolombar ganha do glúteo. Tem mais terminações nervosas livres na fáscia toracolombar do que no glúteo. Né? Então, olha como essa fáscia toracolombar é danada. Olha como ela é importante, né? Ela é muito importante, tá? E aí a gente tem lá também uma outra comparação, né? Que pegou fáscia palmar, que tem bastante patine também. Então, usar vibração na fáscia palmar, e eles compararam na contratura de Dupuytren, que é a contratura da fáscia palmar, né? Uma fibrose, fica tudo espessado aqui. Vamos fazer o homúnculo da fáscia, né? E a mão no homúnculo, ela tem uma representação muito grande, né? O homúnculo de Penfield, que diz que não é bem aquilo ali, tá? Então, bom,
E aí a gente tem Lagouge também na face palmar, então estímulos, né, de movimento, vibratórios, mudanças rápidas de direção são muito, muito importantes quando a gente trabalha a mão. Muito legal, né? E tem nesse estudo, nesse artigo, eu até vou pedir, acho que a gente vai fazer um post para vocês terem. O que vocês acham? Vocês querem que a gente faça um card com um post? Eu vou pedir para Carol fazer, porque tem um bonequinho nesse artigo que ele mostra as áreas do corpo e ele coloca que tipo de inervação predomina em cada área. Ele é bem fofinho, bem bonitinho. Eu vou fazer uma gafe aqui na live, ó. Eu vou mostrar ali, ó. Tá ali o bonequinho, estão vendo? Não apareceu. Aqui, ó, tá? Lá. Então, eu vou pedir pra Carol pegar esse bonequinho e fazer um cardzinho pra vocês, porque tem ali, por exemplo, o que tem no masseter, o que tem, por exemplo, na face palmar. Então, tá ali, patine, rufine, terminações nervosas livres. No glúteo, terminações nervosas livres e OTG. Ó, a Carol já tá aí, ela já deve estar pensando, ai, me dando mais trabalho, né? Aí eu vou a gente bota a referência da onde a gente tirou e a gente passa também pro português, tá? A gente pode fazer também os bonequinhos e colocar ali o percentual. Eu já vou depois passar pra Carol isso e aí já colocamos para vocês. Gostaram desse assunto? Me digam. O que vocês acharam? Então, é importante conhecer a inervação, né? Vibração na capsulite adesiva. Sim! Estão dizendo que te amam, Carol. A gente ama a Carol mesmo, né? Não só porque ela é extremamente competente, mas porque ela vibra junto, né? Ela veste a camiseta, tá? Então, assim, é importante a gente conhecer porque as estratégias que a gente vai trazer de intervenção, elas são importantes. Se a gente conhece a inervação, a gente pode mudar as estratégias de acordo com a necessidade e com a área, né, que a pessoa precisa. Então, esses dias me perguntaram, né? Ai, Fábio, tu usa vibração? Ontem até, na aula online do Disfunções que eu tava dando. Sim, inclusive a plataforma vibratória, né, que a Paty colocou aqui, é indicado, plataforma, pistola, eu tenho aqueles aparelhos de vibração mais suave que a gente usa, né, também para estímulo do nervo vago, né, e para face. Então, sim, a vibração ela é muito importante, né? E 2021 a gente publicou uma revisão também, só que daí focada só na face torocolombar, tá? Tanto em estudos em vivo quanto ex vivo. Essa revisão da professora Esteco, ela é do corpo inteiro. A gente fez uma revisão só da torocolombar. E nessa revisão, aparece sim que a face torocolombar tem o potencial de gerar nocicepção. Então, cuidado, né? Eu sempre tenho esse cuidado. A fáscia não é tudo, mas ela também não pode ser ignorada. Não é mais momento de ignorar o papel da fáscia nas disfunções que os nossos pacientes, os nossos clientes têm. Como é que uma pessoa estuda dor lombar crônica e desconhece inervação de face torocolombar? Então tá faltando uma pecinha no quebra-cabeça dessa pessoa, porque eu que estudo fáscia, eu vou estudar músculo, eu estudo o sistema nervoso autônomo, eu estudo o sistema nervoso central, eu estudo educação em dor, eu estudo imagética motora, eu estudo estimulação elétrica. Eu tenho que saber todos os caminhos. E ainda tem gente que ignora a face e diz que a gente viaja. Ah, esse pessoal que estuda face viaja muito, não sei o quê. Deu, né? Deu, já passamos dessa fase. Tô falando de estudos.
sendo 10 estudos, né? Tóraco-lombar, 10 estudos em humanos, 6 estudos em cadáveres. Vamos deixar assim, 4 estudos pelo menos, né? Mostrando que tem inervação, tá? Então, bom, se tem inervação, tem o potencial de, certo? E, de novo, a mensagem principal dessa conversa aqui, que é uma conversa mais curtinha, nem toda fáscia é igual, muito menos quando se fala de inervação. As terminações nervosas livres, os mecanorreceptores mudam de acordo com a área do corpo, certo? Combinado, então, que vamos botar isso na nossa cabeça? E aí, agora eu já vou mandar para Carol, então fiquem de olho que a gente vai fazer um post sobre isso para vocês terem, pra vocês salvarem, compartilharem. E eu quero dizer que logo, logo a gente vai ter novidades aqui no Círculo. O Círculo vai ter uma cara diferente, uma cara nova. E eu espero muito que vocês amem, né, essa mudança, assim como eu tô amando já, tá bom? Então, ó, um beijo, obrigada pela participação, pelas perguntas, pelos comentários, amei. E semana que vem, provavelmente eu vou falar de sistema linfático. Então, vamos combinar que tu volta na semana que vem ao meio-dia pra gente se encontrar? Combinado? Então, vai ter curso, Thaís, em São Paulo, em abril. Abril já tô com a mala pronta pra ir pra São Paulo. Eu amo ir pra São Paulo, adoro passear em São Paulo. E a Carol te passa as datas, tá? Já tá tudo certo. Curso Disfunções da Face, já tem gente inscrita, já tá bombando lá, tá bom? Ó, super beijo, vejo vocês por aí, né? Esse final de semana a gente tem a prática do Disfunções da Face em Porto Alegre. Estamos planejando muita coisa pro ano que vem, tá? A Cris já vai ser a minha monitora no curso de São Paulo, né? Então, tem certeza que vai ser, ó, super. E logo, logo a gente vai lançar a nossa agenda, tá? Fiquem de olho aí, a gente tá ajeitando, deixando ela bem, ó, a agenda na semana que vem, tá deixando ela bem linda, bem legal pra vocês, tá bom? Colocando os cursos presenciais, mas também muitas opções online, para quem tá com dificuldade para viajar ou as questões financeiras são um impeditivo, calma, né? E olha, quem já fez curso online comigo sabe que não fica devendo em nada para os presenciais, tá bom? Obrigada, Eliandra. Beijo. Tu foi minha aluna, não foi? Hein, Eliandra, me conta. Pati, São Paulo, abril. Viu? São Paulo, início de abril, se eu não me engano, tá? Eliandra, me fala, mas eu acho que tu foi minha aluna, não foi? Na graduação? Ah, viu? A prof não esqueceu. Ai, amada. Beijo pra ti. Ó, a Alicia tá dizendo que ela fez os meus cursos online e, ó, aproveitou. É isso aí. Então, a gente vai conseguir ajudar todo mundo, tá bom? A gente vai conseguir, né, dar o auxílio que vocês precisam. Ó, um super beijo. Hoje ainda eu vou ser a host, né, de um webinar para os membros da Facial Research Society. Então, agora, hoje de tarde, eu vou speak in English, né? E sou eu que vou coordenar lá. E tô bem feliz por essa oportunidade também. Então, ó, saudades também. O Ramani também foi meu aluno, coisa boa. Um beijo. Liciana, depois me manda uma mensagem, tá? Te espero no meu curso. Beijo, beijo.